Amados irmãos, venho trazer para vocês uma mensagem falando sobre a última semana de Jesus aqui na terra, antes de sua crucificação, de sua morte e de sua ressurreição. Mas antes de destacar cada dia da última semana de Jesus aqui da terra, eu quero ler o texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar o evangelho que anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Então, essas palavras, elas foram ditas pelo apóstolo Paulo, e aqui ele está falando sobre a ressurreição. Ele está dizendo que cada crente, cada pessoa que morreu em Cristo, ou seja, morreu crente, um dia vai ressuscitar para a vida eterna. E ele usa a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus para garantir a ressurreição de cada crente. Então ele diz que assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e que a ressurreição de Jesus é um fato, porque ela foi testemunhada por muitas pessoas, inclusive por ele, que viu Jesus vivo. Então, assim como Jesus ressuscitou, nós que cremos em Cristo e morremos esperando nele, na promessa da vida eterna, também vamos ressuscitar. Então, feita essa introdução, vamos falar agora
do tema desta mensagem, a última semana de Jesus aqui na Terra. Ou, como também podemos chamar, a Semana da Paixão. A Semana da Paixão, ela começa no domingo anterior ao domingo da ressurreição. E lá naquele domingo acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde Jesus entra na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho, enquanto as multidões gritam: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, o Filho de Davi, Hosana nas alturas. E ali aquela multidão estendiam suas roupas pelo caminho e também abanavam galhos de figueira e de palmeiras, comemorando a entrada de Jesus ali em Jerusalém. E isso fazia parte das profecias do Antigo Testamento, como está descrito no profeta Zacarias. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoa uma figueira e depois purifica o templo. É aquela passagem onde Jesus procura fruto na figueira e não acha, e ele diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. E no outro dia os discípulos passaram e viram que a figueira havia secado. E aí lá em Jerusalém, Jesus, pela segunda vez, ele expulsa do templo os vendedores, os cambistas, e assim ele purifica o templo também como cumprimento das profecias que falavam a respeito disso, que o zelo da casa do Senhor ele consumiria, ou ele faria com que Jesus, o Messias, ele tivesse essa atitude de purificação do templo. Na terça-feira, Jesus, ele ensina no templo. Ele discute com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os religiosos daquela época. Ali ele conta várias parábolas e prega o seu sermão escatológico, ou seja, aquele ensinamento de Jesus onde ele fala sobre os sinais da sua volta, sobre o final dos tempos, a sua volta e o estado eterno. Na quarta-feira, os fariseus, por inveja, eles planejam matar Jesus. E ainda na quarta-feira, Jesus é ungido lá em Betânia, onde Maria, irmã de Lázaro, também chamada de Maria de Betânia, ela unge Jesus com um bálsamo precioso, e Jesus diz que ela está fazendo aquilo, ungindo ele para o seu sepultamento, e Jesus também diz que onde quer que este evangelho seja pregado, isso que ela fez deve ser também contado para memória sua. Na quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa com os seus discípulos. Ele ali institui a ceia do Senhor como um dos símbolos da nova aliança.
ele lava os pés dos discípulos, mostrando que nós devemos servir uns aos outros, assim como ele, sendo o Senhor e Mestre, veio para servir. Depois, Jesus conversa com Pedro e avisa para ele que ele vai negá-lo 3 vezes. Jesus também avisa ali que naquela noite ele será traído por um daqueles que estão assentados à mesa com ele. Ainda ali na quinta-feira, naquele momento do jantar da Páscoa, onde Jesus está reunido com os seus discípulos, depois ele vai para o jardim do Getsêmani e ali ele ora ao Pai 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. E ali, em grande agonia, Jesus sua gotas de sangue, ou seja, o seu suor cai na terra como se fossem gotas de sangue. Também, depois disto, Jesus é preso. Judas chega ao Getsêmani, conduzindo aqueles que iam prender Jesus. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote, é julgado, interrogado e julgado pelo Sinédrio. Falsas testemunhas se apresentam para depor contra Jesus e o sumo sacerdote declara Jesus culpado de blasfêmia, por isso digno de morte. Na sexta-feira, Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, para ser julgado. Pilatos, por covardia, manda torturar Jesus e ele é açoitado. Depois, ainda em um ato de covardia, Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Dali, Jesus, ele leva a cruz até o Gólgota, ou o lugar da caveira, ou o Calvário. Chegando no Calvário, Jesus é pregado na cruz, ou seja, crucificado. E depois de algumas horas na cruz, Jesus morre. Jesus expira. Um soldado traspassa o peito de Jesus com uma lança, para certificar-se de que Jesus realmente estava morto. Depois, José de Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, e junto com Nicodemos sepultam o corpo de Jesus. Após o sepultamento, Jesus fica durante todo o sábado, aquele final da sexta-feira, que para os judeus já era o sábado. Jesus fica todo o dia de sábado, todo o restante da noite no sábado, e ao terceiro dia, ou seja, no domingo, bem cedo, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, como nós iniciamos dizendo, foi o momento mais espetacular de toda a história, Cristo ressuscitou dos mortos, triunfante, glorioso, vitorioso, ele ressuscitou. E depois de sua ressurreição, ele começou a aparecer para os seus discípulos.
apareceu para Maria Madalena, apareceu para Pedro, apareceu para os discípulos que estavam reunidos, depois apareceu lá na Galileia para um outro grupo maior de discípulos, apareceu para Tiago, apareceu para os seus discípulos. Atos dos Apóstolos diz que Jesus, depois de sua ressurreição, continuou ainda aparecendo e conversando com os discípulos durante 40 dias. E por último, como disse o apóstolo Paulo, depois de alguns anos, Jesus aparece para ele no caminho da cidade de Damasco. Então, os evangelhos falam sobre a ressurreição e sobre a aparição de Jesus aos discípulos. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João capítulos 20 e 21, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículos de 3 a 9, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 5 a 7, ainda Atos dos Apóstolos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, onde Pedro prega os seus sermões afirmando que Jesus ressuscitou. Depois a aparição em Atos dos Apóstolos capítulo 9 ao apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo testemunha sobre o encontro que ele teve com Jesus e viu Jesus vivo diante dele, falando com ele. Então a ressurreição de Jesus é um fato incontestável, incontroverso, apesar de muitos se oporem a esse fato, mas não há como negar. Não há como negar. Também é necessário que se diga que o desejo de muitos incrédulos e até do próprio inimigo de Deus é negar o fato da ressurreição. Como no próprio dia da ressurreição, os soldados que guardaram o túmulo de Jesus a pedido do Sinédrio, eles foram subornados pelos religiosos para dizerem que os discípulos foram de noite enquanto eles dormiam e roubaram o corpo de Jesus. Porém, aqueles guardas, eles não conseguiram negar o fato da ressurreição de Jesus. Então, meu amigo, se você deseja ter o perdão de seus pecados, se você deseja se tornar um filho de Deus, se você deseja fazer parte da família de Deus, ter a promessa, a esperança da vida eterna, receber o Espírito Santo, ir morar no céu, ressuscitar no dia da ressurreição de todos os salvos para a vida eterna, creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Creia que ele morreu para perdoar os seus pecados. Creia que ele ressuscitou como prova de que Deus aceitou o seu sacrifício, o pagamento que ele fez pelos pecados. E você será salvo. Porém, se você rejeitar essa mensagem, você passará toda a eternidade no fogo do inferno. Esta é a mensagem pura e simples do Evangelho. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.